A maioria das espécies que existiam ao longo da história de 4,5 bilhões de anos agora está extinta. Surpreendentemente, alguns animais que viveram naquela época nunca foram extintos. Apresento a seguir uma lista das principais 30 espécies pré-históricas que ainda existem hoje. Já aproveite para se inscrever aqui, deixar o seu like e comentar quais você já conhecia. Vamos lá! Tartaruga alligator. Esta tartaruga, que se assemelha a um dinossauro em um pântano, é uma das criaturas que você poderia imaginar no filme Jurassic Park. Embora sua aparência seja imponente, isso não significa que a tartaruga alligator seja pequena. Pesando mais de 175 libras, ela é uma das tartarugas de água doce mais pesadas do mundo, com casco que pode ultrapassar 30 polegadas. Alguns especialistas estimam sua existência há mais de 150 milhões de anos. Dragão de Komodo. Encontramos essa criatura na Indonésia, mas os fósseis recentemente descobertos no leste da Austrália, datados de 4 milhões de anos atrás, revelam que esses lagartos gigantescos podem pesar tanto ou mais que um humano. Apesar de seu tamanho, são conhecidos por atacar pessoas com relativa facilidade, utilizando um relógio de baba venenosa. Lampreias. Embora essas criaturas pré-históricas se assemelhem em enguias, são peixes sem mandíbula com uma das bocas mais assustadoras do reino animal. Seu orifício em forma de funil contém dentes afiados usados para perfurar a carne de suas presas, sugando sangue. Fósseis datados de 360 milhões de anos mostram que evoluíram pouco ao longo desse tempo. Camelo bactriano. Os camelôs pré-históricos, com uma corcova, evoluíram dos camelôs bactrianos corcundas que ainda vagam pela natureza selvagem do deserto de Gobi. Esses camelôs, com uma aparência de cruzamento entre Chewbacca e lhama, evoluíram para suportar extremos de temperatura. Suas duas corcovas armazenam gordura, proporcionando energia e água durante longos períodos de seca. Caranguejo ferradura. Esses artrópodes, que datam de cerca de 450 milhões de anos, mantiveram-se praticamente inalterados desde então. Apresentam uma carapaça que protege seus corpos, embora se assemelhem a crustáceos de um subfilo diferente. Surpreendentemente, essas criaturas possuem um total de 10 olhos, e o sangue de caranguejo ferradura é usado pela indústria farmacêutica para detectar bactérias em dispositivos como marca-passos e vacinas. Platipo. Esses animais peculiares eram mal compreendidos no século XIX, e mitos surgiram a seu respeito. Os monotremados modernos, como o ornitorrinco, são sobreviventes de uma ramificação precoce da árvore dos mamíferos. Estima-se que o ornitorrinco se separou das equidnas há 48 a 19 milhões de anos, com o fóssil mais antigo datando de 100 mil anos atrás, durante o período quaternário. Tubarão-duende. Também chamado de fóssil vivo, o tubarão-duende é o único representante existente da família Mitsukuridae, uma linhagem com 125 milhões de anos. Com sua pele rosada, focinho achatado alongado e mandíbulas proeminentes, esse animal atinge de 3 a 4 metros de comprimento quando maduro. Um exemplar de 20 pés foi capturado em 2000, destacando sua história pré-histórica. Echidna. As equidnas são criaturas incríveis que se assemelham a uma combinação de texugo, porco-espinho e tamanduá. Esses mamíferos monotremados põem ovos e dão à luz. Assim como o ornitorrinco, as equidnas são difíceis de encontrar na natureza devido ao seu tamanho, hábitos noturnos e vida solitária. Diversas espécies de equidnas estão em perigo, apesar de existirem na Terra há 17 milhões de anos. Vicunha. A vicunha, conhecida por sua fibra, é um ancestral da alpaca moderna. Embora esses animais pareçam muito semelhantes, as vicunhas têm um padrão de cores distintivo, com uma parte inferior branca e uma marrom selar em seus corpos. Os ancestrais selvagens da alpaca apareceram nas Américas há 45 a 40 milhões de anos, e hoje, graças aos conservacionistas, existem centenas de milhares de vicunhas na natureza. Urso polar. O icônico urso polar é mais antigo do que se imagina. Em 2010, cientistas usaram uma mandíbula fossilizada de urso polar encontrada no Ártico da Noruega para estabelecer que esses animais viveram há mais de 120 mil anos, muito antes da última era glacial. Caçoar.
Os caçoares são considerados o equivalente mais próximo a um velociraptor do Jurassic Park. Essas aves bípedes, altas e coloridas, possuem um ornamento em forma de lâmina no topo de suas cabeças e pés com garras semelhantes a adagas. Ratites como caçoares e emas existem há cerca de 60 milhões de anos, e hoje podem ser encontrados no norte de Queensland e Papua Nova Guiné. Selacanto. Antes acreditado extinto há cerca de 65 milhões de anos, o selacanto foi redescoberto em 1938 na costa sul-africana. Surpreendentemente resistente, os especialistas agora acreditam que essa espécie evoluiu em sua forma atual há impressionantes 400 milhões de anos. O peixe possui uma articulação intracraniana que lhe permite abrir a boca extraordinariamente larga para capturar presas grandes. Ctenophora. Essas raras criaturas selvagens surgiram há aproximadamente 700 milhões de anos, movendo-se através da água com seus corpos gelatinosos usando fileiras de cílios ou cones biológicos. Considerados alguns dos seres mais antigos conhecidos, alguns cientistas sugerem que os humanos podem ser seus descendentes. Fósseis coloridos e radiografias oferecem vislumbres do interior dessas criaturas. Esponja do mar. Difícil de calcular a existência ao longo do tempo, as esponjas do mar têm um fóssil mais antigo datado de cerca de 750 milhões de anos. Embora mais comuns em águas polares e profundezas tropicais, essas criaturas porosas extraem alimentos de águas carentes de recursos com mínimo esforço, sendo menos diversas em águas temperadas. Boi almiscarado. Sobrevivendo a estimados 129 a 187 mil anos, os bois almiscarados, presentes no Alasca, enfrentam desafios devido à caça. Cerca de 260 animais por ano são mortos por caçadores, valorizando-se pela carne, chifres transformados em obras de arte pela lã kiwi, considerada a mais quente do mundo devido ao seu peso. Nautilus pompilius. O Nautilus, normalmente encontrado nas profundezas do mar ao redor da Austrália e Indonésia, é exibido no aquário da Baía de Monterey, Califórnia. Com fósseis datados de 500 milhões de anos, essas criaturas com aparência alienígena possuem conchas em forma de sapatos de porco e são alguns dos mais antigos seres vivos conhecidos. Babiruça. Babiruça, semelhante aos javalis ligeiramente irritáveis do dia a dia, tem machos com presas gigantescas que crescem através dos focinhos, curvando-se para trás em direção às cabeças. Com aparições registradas em pinturas de cavernas na Indonésia há cerca de 35 mil anos, hoje são observados em safaris na floresta Nantu e na reserva natural Tenkoko, na Indonésia. Tubarão Wobbegon. Os tubarões Wobbegon, habitantes do Recife tropical do Pacífico, camuflam-se nas rochas cobertas de algas com seus corpos achatados e bordas combabados. Apesar de alguns ataques registrados, não houve fatalidades, sendo mais provável que ferimentos ocorram por contato acidental devido ao seu tamanho geralmente inofensivo para os humanos. Tapir. Semelhantes a porcos, os tapirs possuem um probóscide de breve semelhante a um elefante para agarrar alimentos. Apesar de parecerem porcos, são mais intimamente relacionados a cavalos e rinocerontes. Existem 5 espécies cônicas restantes, evoluindo há cerca de 23 milhões de anos e sendo encontradas em toda a Ásia, América Central e do Sul. Esturjão do lago. Nadando ao lado dos dinossauros, o esturjão do lago surgiu há cerca de 150 milhões de anos. Com mais de 2 metros de comprimento e peso de 300 libras, esses peixes aquáticos pelos Estados Unidos hoje possuem pele emborrachada e fileiras de ossos em vez de escamas. Caribu. Os caribus, que evoluíram há cerca de 2 milhões de anos, têm sido parte integrante da vida humana, especialmente para os nativos do Alasca. As fêmeas, embora geralmente com chifres menores que os machos, desempenham um papel crucial durante o inverno, protegendo os poços de neve onde armazenam alimentos. Na primavera, eles deixam seus chifres redundantes. Alligator gar. O jacaré-gar, peixe de água doce dos Estados Unidos, compartilha seu nome com os jacarés devido ao focinho chato cheio de dentes afiados. Nadando há cerca de 100 milhões de anos, eles são mais seguros de serem observados no Tennessee Aquarium. Esses peixes, que nadavam com dinossauros, pesam até 300 libras e são impressionantes como seus homônimos jacarés. Cervo almiscarado siberiano.
Conhecido como cervo-vampiro devido à sua dentição assustadora, os cervos almiscarados siberianos, embora herbívoros, enfrentam ameaças de caça medicinal. Existindo por cerca de 3,5 milhões de anos, esses animais estão chegando à categoria de espécies ameaçadas, sendo frequentemente caçados por seu almíscar odífero. Guindaste sandil. Os guindaste sandil, pássaros de longas pernas, assemelham-se a dragões de cauda pontuda durante o voo. Mesmo sendo comuns, são raros como avistamentos de pássaros antigos. O fóssil mais antigo de um guindaste sandil data de pelo menos 2,5 milhões de anos. Todos os anos, eles migram para seus criadouros no Ártico, e Kearney, Nebraska, é um grande ponto de escala para essas aves. Morsa. Com longos bigodes e formas de batata de sofá, as morsas são nadadoras perfeitas, aspirando amêijoas, caranguejos e outros alimentos do fundo do mar. Existindo há cerca de 600 mil anos, essas criaturas passam a maior parte do tempo penduradas em blocos de gelo. Sua presença em grandes concentrações, chamadas all-outs, é uma visão magnífica. Medusa, água-viva. A água-viva, existindo há aproximadamente 500 milhões de anos, é considerada uma das espécies multicelulares mais antigas. As águas-vivas asiáticas são uma prova viva da incrível adaptabilidade, destacando-se como sobreviventes ao longo das eras evolutivas. Tuatara. Embora pareça um lagarto comum, o tuatara é um réptil antigo que existe há cerca de 225 milhões de anos. Possuindo um terceiro olho primitivo no topo da cabeça, coberto com escamas em adultos, acredita-se que seja um sensor de luz arcaico utilizado para regular funções biológicas diárias e sazonais. Gharial. Com sua aparência única, o gharial, uma espécie de crocodiliano, existe há dezenas de milhões de anos. Atualmente, enfrenta ameaça de extinção, com menos de 200 indivíduos reprodutivos restantes em áreas como Índia, Bangladesh e Paquistão. Salamandra gigante chinesa. Conhecida como o maior anfíbio do mundo, a salamandra gigante chinesa existe há aproximadamente 170 milhões de anos. Podendo atingir 110 quilos de peso e 6 pés de comprimento, é um exemplo marcante de longevidade e adaptação na natureza. Tubarão-baleia. Apesar do nome, o tubarão-baleia não é uma baleia, mas sim o maior tubarão e peixe do mundo. Nadando nos oceanos há pelo menos 28 milhões de anos, esta espécie gigantesca é frequentemente avistada próximo ao Equador. Atualmente ameaçado de extinção, é um símbolo da riqueza da vida marinha que perdura apesar dos desafios. E chegamos ao fim. Queremos ouvir sua opinião aqui nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.